Lembra que eu falei que a função da resistência é transformar energia elétrica em energia térmica. Logo, vai transformar a potência dessa energia em um outro tipo de potência, chamada potência dissipada. E vocês viram no assunto anterior de corrente elétrica que existem 4 efeitos da corrente elétrica. E um dos efeitos é o efeito Joule, ou seja, a passagem de corrente elétrica gerando calor. Isso tudo já é tudo uma coisa só. Na verdade, a resistência elétrica transforma energia elétrica em energia térmica por efeito Joule, tá? A passagem de corrente elétrica gera uma potência dissipada, a potência dissipada gera uma energia na forma de calor, ok? Mas vamos lá. A gente sabe que potência é π, né? Corrente vezes tensão. Se a gente acabou de ver a primeira lei de Ohm. A gente viu que a primeira lei de Ohm é U igual a RI. O que acontece se eu pegar essa fórmula e substituir aqui? Vai ficar assim, ó. No lugar de U, você coloca RI. Então, no lugar de U, você coloca RI, vai ficar IRI. I vezes I ao quadrado. Logo, a potência dissipada pode ser escrita como RI ao quadrado. Ok? Essa aqui é a fórmula da potência dissipada. Mas, eu posso calcular de outra maneira. Em vez de substituir no U, eu posso ajeitar essa resistência, passando para o outro lado, e substituir no I. Como é que ficaria isso? Então, ó, se a gente isolar na lei de Ohm a tensão, o que acontece? A corrente elétrica, desculpe, vai ficar assim, ó. Não era U igual a RI? Se eu passar o R para o outro lado, está multiplicando, vem para cá, dividindo, eu chego disso aqui, que I é igual a U sobre R. Aí eu pego a fórmula de potência e no lugar de I, né, a fórmula de potência, lembrando, é π, né? Vou substituir no lugar de I, eu vou substituir U sobre R. Então vai ficar U sobre R vezes U. U vezes U ao quadrado. E aí eu formo essa fórmula. Potência dissipada é U ao quadrado sobre R. Professor, tem duas fórmulas? Tem. Qual é a diferença? Simples. Se você estiver trabalhando utilizando corrente elétrica, se a sua grandeza que você vai trabalhar é corrente elétrica, você vai usar potência dissipada é RI ao quadrado. Se você estiver trabalhando com tensão elétrica, se a grandeza que você está analisando é a tensão elétrica, então a gente pode usar U ao quadrado sobre R. Qual é o interessante? É que essa potência dissipada aqui, ó, essa PD igual a RI ao quadrado, ela explica muito bem por que torradeira, secador tem que ter uma corrente elétrica alta. Porque, ó, quanto maior a corrente, maior será a potência ao quadrado, certo? Por que está ao quadrado? Então aqui cresce ao quadrado, certo, gente? Então aqui explica essa equação, ela explica por que secadores precisam de uma corrente muito alta. Porque quanto maior a corrente, aumenta ao quadrado a potência dissipada. Logo, gera mais calor. Então, chuveiro elétrico, secador de cabelo, torradeira, churrasqueira elétrica, todos eles têm uma corrente elétrica muito alta para justamente poderem gerar mais calor, porque a função deles é esquentar, tá? Então aqui é o exemplo do secador de cabelo, do chuveiro elétrico e assim vai, tá? Deixa eu ajeitar aqui, chuveiro elétrico. E etc. E essa aqui? Ela gera uma explicação muito interessante. Por quê, gente? Ó, se aumentar a tensão, aumenta ao quadrado a potência dissipada também. Então veja, ó, a gente tem duas tensões. A gente tem a tensão de 110 e 220.
a diferença deles é de 2 vezes. Agora pegue 2 vezes e eleve ao quadrado. Você vai ter um aumento de 4 vezes. Então, gente, se eu troco de 110 para 220, a potência dissipada aumenta 4 vezes, porque é 2 ao quadrado, é o dobro ao quadrado. Dobro ao quadrado aumenta 4 vezes. Isso é interessante porque, antigamente, as lâmpadas, né, ainda existem algumas lâmpadas dessa, mas elas usam um princípio um pouco diferente. Antigamente tinha uma lâmpada chamada, a lâmpada comum que vocês conheciam, que era a lâmpada de tungstênio, tá? Ele tinha um filamentozinho, né? A lâmpada vinha. Eu sou um excelente desenhista. Vinha com 2 negocinhos assim, ó. E tinha um filamentozinho bem fininho aqui assim, ó. No meio, tá? Aqui vinha o encaixezinho dela, né? Aquele encaixezinho preto, né? Aquele negocinho preto aqui. Enfim. Essa aqui é a lâmpada de tungstênio, tá? A lâmpada de tungstênio, ela precisa de calor para gerar. Ela precisa ter uma corrente muito alta. E precisa ter uma corrente muito alta para que esquente o tungstênio e o tungstênio gere luz, tá? E aí a luz junta com o gás que está ali faz com que aumente o brilho, tá? Basicamente é isso, ok? Você tem corrente elétrica gerando potência dissipada ali naquele filamento tungstênio que esquenta o filamento tungstênio. Aquele filamento tungstênio esquentando, ele vai gerar luz, tá? Se você aumentar, ele vai gerar mais luz ainda, perfeito? Só que o tungstênio vai esquentar demais. E o que acontece se esquentar demais? O tungstênio vai mudar de fase. Ele vai derreter. E aí, quando ele derrete, quebra a pontinha do filamento. E você acaba queimando a lâmpada. Certo? Isso se você mudar de 110 para 220. Uma lâmpada de 110, você colocar para 220. Agora, se eu fizer o contrário, o que acontece? Vai ter 4 vezes menos potência. Se tem 4 vezes menos potência, o que vai acontecer? Vai esquentar pouco o tungstênio, né? Se esquentar pouco, vai gerar pouco brilho. Então a lâmpada vai ficar bem fraquinha, bem fraquinha. Em outras palavras, se você colocar uma lâmpada de 110 em 220, ela vai aumentar o brilho 4 vezes. Porém, a chance de queimar é muito alta. E uma lâmpada de 220 em 110, você vai ter um brilho bem mais fraquinho. E aí a lâmpada também vai queimar com o tempo, porque elas não só foram feitas para isso, então elas queimam e acaba tendo 4 vezes menos brilho, tá? Então essa expressão permite a gente analisar esse parâmetro das lâmpadas, tá? Hoje em dia não é feito assim as lâmpadas, né? Hoje em dia a gente usa mais lâmpada de LED, né? Lâmpada de fluorescente, mas não é interessante a gente trocar, tá? Porque você acaba forçando demais essa lâmpada e ela não foi construída para aquilo. Então ela foi pensada para resistir até certa tensão e você quadruplicou a potência ali. Então acaba dando defeito na lâmpada, tá? Tanto para mais quanto para menos, porque eles não foram feitos para isso, tá ok? Então nunca é interessante a gente trocar essa voltagem com os aparelhos, tá?